Um ano atrás, nós estávamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Eu vi ali o pessoal da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, que veio com uma delegação hoje, e que tomou a frente do sindicato naquela ocasião, e que também, algumas semanas depois, fez a ocupação simbólica para desmascarar a farsa daquele triplex lá no Guarujá, a farsa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, olha gente, que se tinha alguma dúvida sobre a farsa judicial que fizeram contra o Lula, o fato do maior responsável pela condenação dele depois virar ministro do maior beneficiário pela tirada do Lula do processo eleitoral, se isso não é prova, eu não sei mais o que é. É muito mais prova do que calendário e foto de Twitter, eu não tenho a menor dúvida. E o mundo está vendo, o Brasil está vendo, a história está vendo. Às vezes, no calor da situação, as pessoas se enganam, as pessoas deixam de ver, mas a história é a maior juíza. E eu não tenho a menor dúvida que quando ela for contada, essa nossa reunião aqui na Avenida Paulista vai ser a reunião daqueles que estiveram do lado certo da história, do lado do Lula livre. Esse é o nosso lado. E de um ano para cá, o quanto de injustiça não se acumulou. O Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus, lá atrás, naquele momento. Logo depois, adiaram e agora adiaram de novo o julgamento de prisão em segunda instância, de forma casuística, violando a Constituição, porque alguém só pode ficar preso, segundo a Constituição, depois de trânsito em julgado, e o Lula não tem isso. E adiaram esse julgamento exatamente para impedir a libertação do Lula. Impediram o Lula de dar entrevista. Fernandinho Beiramar já deu entrevista estando preso. Impediram o Lula de dar entrevista. Caçaram a sua candidatura. E para completar, com requinte de crueldade, porque é uma gente baixa, é uma gente vil, é uma gente que trabalha com a justiça do inimigo e da vingança, impediram o Lula de velar seu próprio irmão. É muita injustiça. Injustiças, é importante a gente lembrar aqui, que se somaram ainda com tragédias, com provações que o destino impôs para o Lula nesse período. A principal delas, eu não tenho a menor dúvida, foi a trágica morte do pequeno Arthur. Depois do Lula ter perdido a Marisa, depois de ter perdido o Vavá, perdeu o Arthur. Eu estava relatando hoje que no dia da morte do Arthur, Douglas, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Lula algum tempo antes da prisão dele, onde ele dizia: Guilherme, fique mais perto das suas filhas, porque uma das coisas que eu carrego comigo de mais triste é não ter podido ver meus filhos crescerem. E depois ele disse: agora eu quero ver meus netos crescerem. E essa turma que deixou ele preso injustamente impediu ele de viver os últimos momentos de um neto, de uma criança que ele tinha no coração. Mas apesar de todas as injustiças, apesar de todas as provações do destino, o Lula se manteve firme, altivo, corajoso, não se rendeu, não se rebaixou, não fez os acordos que eles queriam e não baixou a sua voz. Que isso seja uma importante inspiração para
que num momento como esse, a gente mantenha erguida a bandeira pela democracia nesse país, a bandeira pela democracia e pelos direitos sociais, porque quero terminar aqui dizendo o seguinte: a luta pela liberdade do Lula não é a luta de um partido, não é a luta de um único movimento social. A luta pela liberdade do Lula é a luta daqueles que defendem a democracia brasileira e que não admitem presos políticos desse país. É essa luta que nós viemos trazer hoje. É essa luta que nós vamos continuar nesse país. Juntando ela com as outras pautas democráticas, com justiça por Marielle, porque nós queremos saber quem mandou matar Marielle Franco, com a luta contra a criminalização dos movimentos sociais e com a luta por direitos contra essa reforma da Previdência criminosa, covarde, que ataca os mais pobres e só quer dar dinheiro para os bancos. Nós precisamos fortalecer uma ampla frente progressista e democrática que vai levar essas bandeiras, que vai fortalecer essas bandeiras. E aí, se fortalecendo nas ruas e na luta, eu espero que no dia 7 de abril do ano que vem a gente não esteja na rua pedindo Lula livre, a gente esteja na rua para fazer uma forte oposição, para derrotar o projeto do Bolsonaro, tendo Lula como parte dessa luta. Vamos juntos!